Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, representantes das diversas categorias, representantes do serviço público brasileiro, pessoas que defendem o nosso serviço público. Eu, quando lancei essa frente, pretendia que ela fosse uma frente ampla, uma frente representativa. Nós vivemos um momento difícil, nós vivemos um momento em que os mitos sobre o serviço público estão tentando se consolidar. Nós vivemos uma guerra de narrativa. E nós vamos sair lá na frente com uma de duas narrativas vitoriosa. Esse é um dia de marco, é um marco na conclamação pela união dos servidores públicos. União do serviço público, para que o serviço público consiga fazer prevalecer a narrativa justa e correta. Nós não temos espaço para dissidência. Nesse momento de demonização do serviço público, a união é a única chance que nós temos para sair vivos do outro lado. Caso contrário, o que nós teremos, o que vai nos sobrar, será um Estado desdentado, sem garras, depauperado, incapaz de disputar os melhores quadros com o mercado. E nós não podemos aceitar isso. Nós sabemos de todas as divergências que são naturais em todas as relações humanas, inclusive dentro do serviço público. Mas eu quero dizer que não é hora de ressaltarmos as divergências, é hora de ressaltarmos o que nos une. O que nos une é a defesa de um Estado promotor da igualdade social. O que nos une é a defesa de um Estado forte, capaz de induzir o crescimento econômico, capaz de levar acesso aos bens e serviços para as populações mais humildes desse país, nos rincões mais distantes. É isso que nos une. Quando essa guerra passar, quando todos os servidores não tiverem mais um inimigo comum, aí sim, nós poderemos resolver nossas divergências, não tem problema nenhum, isso faz parte da democracia, mas esse é o momento para que nós estejamos unidos e uma causa em comum. Nós tivemos recentemente um estudo de um organismo internacional, organismo que sempre defendeu teses como a privatização das universidades públicas brasileiras. E esse estudo chegou a conclusões que parecem alarmantes para os olhares incautos, para as pessoas que não sabem muito bem e com profundidade como funciona o serviço público. E nós estamos aqui hoje lançando o nosso estudo técnico sobre a reforma administrativa, justamente para fazer um contraponto, justamente para iniciar uma nova narrativa. E eu preciso que vocês estudem esse documento que vai sair daqui hoje e que vocês sejam divulgadores desse documento. Em comparação com a OCDE, o Estado brasileiro tem menos servidores que os países membros. O Brasil tem entre sua população 12% de pessoas que trabalham vinculadas ao Estado, a média da OCDE é de 20%. Alega-se que o peso do serviço público é muito alto frente ao PIB, mas nós estamos nos mesmos patamares dos anos 90. As soluções apresentadas para isso são soluções com as quais nós não concordamos, são soluções recessivas, são soluções que não levam ao crescimento econômico. Eu sou cientista político e leciono História há 18 anos. E em todo esse tempo, lecionando História,
eu percebo que há uma característica sobre a economia brasileira e que nós deveríamos valorizar essa característica. Todas as vezes que o Brasil viveu guinadas econômicas positivas, essas guinadas econômicas estiveram atreladas ao fortalecimento do Estado. Se voltarmos aos anos 30, se voltarmos aos anos de Juscelino, se voltarmos aos anos 70 com o milagre econômico, nós vamos perceber na história de longa duração brasileira que o nosso capitalismo sempre deu certo com o Estado como protagonista. Mas nós brasileiros muitas vezes apresentamos uma síndrome de colonizados e buscamos modelos no capitalismo internacional que deu certo em outros países. Não percebemos o que deu certo no nosso país, buscamos mudar o nosso modelo quando deveríamos aperfeiçoar o nosso modelo. E o nosso modelo de desenvolvimento econômico tem sim o Estado como protagonista. Deveríamos a cada ciclo de desenvolvimento aperfeiçoar essa característica que é brasileira, que é nossa. É uma característica do nosso país, da nossa economia. Nós não podemos ter uma mentalidade colonialista. Nós não podemos tentar importar modelos, porque a história brasileira é sui generis, é peculiar, é única, e nós precisamos aperfeiçoar o que já deu certo no nosso país. Senhoras e senhores, nós estamos aqui para dizer não ao sucateamento do Estado brasileiro. Nós estamos aqui para dizer que o Estado brasileiro deve ter dentes e garras para disputar com o mercado os melhores trabalhadores. Nós estamos aqui para dizer que o nosso país tem jeito, que o serviço público brasileiro não é um estorvo para o Brasil, mas o serviço público brasileiro é responsável por todos os grandes acontecimentos de inclusão social do Brasil nos últimos anos. A verdade é que para cada R$1 que a gente investe nos auditores, para cada R$1 que a gente investe nos nossos servidores de alto padrão, para cada R$1 que a gente investe na nossa diplomacia, a gente recebe muito em troca, porque o nosso serviço público é guardião da memória do Estado brasileiro, é guardião das políticas públicas de Estado. O nosso serviço público não pode ser vulnerável aos ventos políticos eleitorais. Por isso, a Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público diz não ao questionamento da estabilidade do servidor público. A estabilidade não é um privilégio, a estabilidade é uma conquista da democracia brasileira. A estabilidade significa que passa governo, entra governo. As principais políticas públicas do Estado brasileiro mantêm a continuidade. A excelência de nossa diplomacia mantém-se frente ao mundo exterior, apesar de todos os ataques. Isso significa que a memória do Estado em cada ministério, em cada secretaria municipal, em cada órgão estadual permanece presente. É o servidor que guarda a permanência do Estado brasileiro nas políticas de longa duração. Senhoras e senhores, hoje nós apresentaremos esse estudo técnico. Eu também quero deixar aqui o convite, está presente aqui hoje nosso amigo Eduardo Moreira, que tem desmistificado muito do que se tem falado sobre o serviço brasileiro, o serviço público. Às 19 horas ele lança o seu livro Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, no Carpe Diem. E eu quero convidar a todos para que a gente fortaleça a nossa narrativa, para que a gente conte a nossa história. Eu vou apresentar para vocês a nossa agenda. Nós teremos uma agenda intensa com a Frente Parlamentar.
Na última semana eu tive conversas com vários deputados, inclusive a deputada Alice Portugal, inclusive o senador Paulo Paim, e por isso nós estamos lançando uma agenda conjunta repleta de atividades para que a gente fortaleça a narrativa do serviço público brasileiro. No dia 17 de outubro, às 8h30 da manhã, a convite do nosso querido amigo senador Paulo Paim, nós teremos o lançamento desse estudo técnico no Senado, porque a nossa frente parlamentar é ampla e é mista. Nós temos 235 deputados e nós temos 6 senadores e o diálogo com alguns outros senadores, porque precisamos fortalecer a frente no Senado e eu conto com vocês para fazerem também a conversa com nossos senadores. Portanto, dia 17 de outubro, às 8h30, lançaremos a reforma administrativa do governo federal, contorno, mitos e alternativas, sendo o nosso anfitrião o senador Paulo Paim. Conto com a presença de todos os senhores no Senado. Nós teremos divulgação mais específica com local nas minhas redes, @profisrael ou /profisrael no Facebook. No dia 24 de outubro, às 9 horas, teremos sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia do Servidor Público. Nós temos orgulho de sermos servidores públicos. No dia 29 de outubro, teremos o evento no Hotel San Marco, sobre conjuntura política e serviço público. Entre o dia 1º e 18 de novembro, nós realizaremos uma bateria de audiências públicas e visitas às lideranças partidárias para tratar da pauta de defesa do serviço público. Nós visitaremos todos os grandes partidos, todos os grandes blocos dessa casa, para fazer uma contraposição às mentiras que têm sido ditas sobre o serviço público brasileiro. E no dia 27 de novembro, nós vamos ter o Congresso Unacom Sindical, Conferência Magna, o futuro do serviço público aqui em Brasília. Senhoras e senhores, eu não posso me furtar de deixar aqui também os parabéns aos professores, meus colegas. Professores, se estiverem presentes, recebam a nossa salva de palmas. E eu quero agradecê-los porque, talvez por eu ser professor, nessa luta sobre o serviço público, eles sempre se mobilizam muito. É uma categoria muito sofrida. Tanto os professores do básico até os universitários. Para vocês terem uma ideia, dos professores universitários, só 2,8% atingiram o pico da carreira. É uma carreira longa, difícil de se atingir, mas na hora da mobilização, eles fazem muito barulho e a gente conta com o apoio dos queridos professores para a gente fazer a nossa narrativa prevalecer, porque é a narrativa correta. E assim eu encerro. Eu quero agradecer as entidades que nos apoiaram. Quero dizer que eu estou muito feliz por essa mobilização. Bem-vindos e vai começar o nosso evento. Muito obrigado.